Boa tarde, cidadão. Está no ar na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, turma bem à vontade aqui. Nesta Sexta da Saúde, temos o convidado que é o doutor Luiz Alberto Marinho, que é médico infectologista e conosco vai tirar muitas dúvidas ao vivo. Você pode participar, interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte ou de qualquer parte do planeta através do nosso Instagram, @RobsonCidadão, como também interagir com a gente aqui pela Band Natal no 999229519 para interagir com a gente de onde você estiver nos acompanhando. Então hoje, nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o doutor Luiz Alberto Marinho, médico infectologista, né? Estamos aí com a receita climática preferida, predileta do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da chikungunya, da zika, da febre amarela. Daqui a pouco é capaz até que o doutor Luiz Alberto traga mais alguma novidade, que ele sempre traz uma novidade, que esse mosquito transmite uma nova doença. Mas é um mosquito vaidoso que gosta muito da água parada e bem quentinha e limpinha. Então essa combinação climática de sol, altas temperaturas e de chuva que nós estamos tendo em Natal, no Rio Grande do Norte, nos últimos tempos, é o conjunto perfeito para o mosquito do Aedes aegypti, a mosquitinha chegar lá e colocar os seus ovos com o objetivo de proliferar, né, e nos atacar com diversas possibilidades de vírus. Então, é um dos assuntos que vamos falar. E aí, o carnaval passou, né? Muita gente no beija-beija, no rally-rola, uma série de coisas aí. Como é que fica a situação de cada pessoa em relação às imunidades, a possíveis doenças, amidalites e outras coisas mais, aqui no nosso programa também ao vivo e com a sua participação. Então anote aí, 999229519. Vamos daqui a pouquinho conversar também aqui no nosso Instagram, @RobsonCidadão, com o doutor Luiz Alberto Marinho, no oferecimento da Drogaria Saúde. Ligou, chegou rapidinho. Faz um teste agora, liga 3232-3000, anote aí, 3232-3000, fala na Drogaria Saúde com o meu amigo Cláudio, lá em Candelária, por exemplo, dá uma ligadinha para lá, um abraço para o meu amigo sempre nos acompanhando, o doutor Paulo Lira, da Drogaria Saúde. E também, se você não quiser telefonar para a Drogaria Saúde, para ela ir até você, você pode ir até a Drogaria Saúde. Como é que faz? É muito simples. Vai encontrar Drogaria Saúde lá no Jiqui, Pirangi, Nova Parnamirim, Candelária, Cidade Satélite, Bairro Nordeste, Alecrim. Tem sempre uma Drogaria Saúde pertinho de você. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o médico infectologista, doutor Luiz Alberto Marinho, nesta Sexta da Saúde. Até já. 300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Yellow, outside. All right, let's go. Get ready.
Segunda é para quem gosta de ação. Tem polícia 24 horas na área. Terça é para aqueles que curtem um desafio. MasterChef, nova temporada. Quarta é dia de pipoca e sofá. Tem filme do bom, Cine Band. Quinta é para quem não tem medo de pesadelo na cozinha. Bicho pega com Eric Jacan. Na sexta é só alegria, com os malucos do Pânico na Band e viajando pelo mundo segundo os brasileiros. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o Dr. Luiz Alberto Marinho, que é médico infectologista. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde a todos. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre as principais doenças que podem acometer as pessoas num período pós-carnaval. Muita gente brincou, farriou, fez de tudo, não se preveniu de nenhuma maneira, por exemplo. E aí, o que é que pode acontecer? Quais são as possibilidades? Na realidade, se você relaciona a festa em si, ou seja, o carnaval, a gente tem que se lembrar principalmente das doenças infecciosas que têm a transmissão também por via sexual. Tá? Então, todas as infecções, sejam elas bacterianas ou virais, causadas por vírus, podem ser transmitidas no momento em que há uma maior liberdade da relação íntima, que é a relação sexual. Então, se espera, geralmente, logo após a primeira semana do carnaval, mas aquelas que têm um período de incubação mais curto, como a gonorreia, começam a aparecer, mas também tem outras que podem ter um período de incubação mais longo. Só vão aparecer 20 dias, 30 dias depois daquele perigo maior, né, da relação que não foi feita, não foi realizada com uma proteção, que no caso a mais utilizada é a camisinha. Doutor Luiz Alberto, então já está chegando pergunta aí no Instagram e também por mensagem de texto e WhatsApp, a gente vai fazer daqui a pouco. Mas, por exemplo, em relação o senhor colocou a gonorreia, que depois de alguns dias, de um certo tempo, ela já começa a dar sinais. Já outras um período mais longo. Qual seria o período desta primeira? No caso, a gonorreia, ela começa a dar sinais depois de quanto tempo da relação desprotegida? 48 horas, muitas vezes, aquele que foi infectado já pode apresentar as primeiras manifestações clínicas. Mas pode durar até uma semana de incubação. A gente tem que dizer sempre, entre 24 horas até mais ou menos 7 dias. Outras doenças também sexualmente transmissíveis, logo depois da gonorreia, que é a sífilis ou lues, essa não. Essa pode ter um período de incubação de 2 semanas, 3 semanas, e só depois então que o indivíduo poderá apresentar as manifestações clínicas. E o vírus do HIV que provoca a AIDS, em quanto tempo ele pode ficar incubado depois daquela relação desprotegida? Esse é problemático, né? O HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, o causador da AIDS, ele pode ter um período de incubação relativamente curto, por exemplo, 3 semanas, 2 semanas até, mas pode esse período se estender por muitos meses. 8 meses, 12 meses. O cidadão faz o exame e não detecta. Não, veja só, ele não adoece. Não adoece. Certo? Ele não apresenta as manifestações clínicas, mas talvez se ele fizer a sorologia, que é o exame de sangue, antes da doença já pode marcar, já pode detectar que o indivíduo foi infectado. O vírus HIV, ele já aparece em poucos dias assim no exame, por exemplo, como o caso de outras doenças, ou ele demora mais um período? Não, na realidade não se pesquisa o vírus, se pesquisa os anticorpos que o vírus induz a formação. Então o indivíduo, quando se infecta pelo HIV, o seu sistema imune, que é o seu sistema de defesa, responde fabricando anticorpos. Geralmente a partir do 10º dia, 8, 10 dias, já pode haver anticorpos. E são esses anticorpos que são detectados no exame, que a gente chama sorologia para o HIV, que já podem detectar. Agora, é bom que se diga que essa sorologia pode demorar também a se tornar positiva. A gente sempre diz, pode ser um período curto, de 10 dias, mas pode ser um período de alguns meses também.
Por isso que é sempre bom verificar, né? É verdade. Participação do telespectador, né? Pergunta que veio pelo Instagram, @Robson Cidadão do Lélio. Ele gostaria de saber do Dr. Luiz Alberto por que muitas pessoas gripam mesmo tomando a vacina todos os anos. Veja só, quando você fala em vacina contra a influenza, que é o termo técnico para gripe, você só fica protegido de influenza. Nós temos a possibilidade de ter outras viroses do aparelho respiratório em torno de 200 vírus diferentes. 200 tipos de gripe, digamos assim. Vamos usar o termo resfriado, porque gripe, ela deve ser deixada só para o vírus influenza. Então, o indivíduo que toma anualmente a vacina contra o vírus influenza, ele deverá, ele tem uma chance de mais de 95% de estar resistente só ao vírus influenza, que na realidade não é um só, são 3. Mas de qualquer maneira é só o influenza. Ora, além do vírus influenza, que dão quadros parecidos com a gripe e que a gente, para distinguir, chama de resfriado, você tem 1 em 100 coronavírus. Só coronavírus tem 1 em 100 diferente. Então, teoricamente, o indivíduo pode ter 100 vezes o quadro de viroses pelo coronavírus. Tem rinovírus, que já vão algumas outras dezenas. Tem o para-influenza. Tem o vírus sincicial respiratório. Tem o metapneumovírus. Ou seja, você tem uma infinidade de outras manifestações semelhantes à gripe e que o indivíduo adquire durante o ano e pensa que a vacina não fez efeito. Agora, o que é importante a vacina? Só para você ter uma ideia, é que ela vai prevenir a infecção pelo vírus que tem maior potencialidade de gravidade. É por isso que é o influenza. Talvez seja por isso que muitas vezes a pessoa, quando vai aos médicos, já escuta aquela frase. Mas o que é que eu tenho, doutor? É uma virose que está dando. Às vezes essa frase é muito comum, né? É virose respiratória. É bom que o médico diga, é uma virose respiratória. Agora, saber qual desses vírus é impossível, né? Pode ser coronavírus, rinovírus, metapneumovírus, para-influenza. 200 outros. Em torno de 200 hoje. Conta-se em torno de 200. Agora, o indivíduo vacinado contra a influenza, ele fica protegido daquela virose respiratória que mais mata, que é a influenza. Pergunta do telespectador, vamos à próxima participação. Pelo WhatsApp, a pergunta do Eudes lá do Tirol. Por que quando a pessoa tem sífilis e toma benzetacil, faz o tratamento completo, depois do período o exame de VDRL dá um resultado maior que antes? Olha só, o VDRL, é bom que se diga, e a pessoa parece estar bem orientada, esse seu telespectador, e o tratamento ainda é feito com uma penicilina antiga, não é? Mas que ainda é considerada top de linha para tratar sífilis, que é a penicilina benzatina. Aí o nome comercial é que é benzetacil, mas o nome da droga é penicilina benzatina. Na realidade, o VDRL, a importância dele é mais para dizer que o indivíduo está com a infecção, com a sífilis, é uma bactéria, não é vírus, é uma bactéria. E outra, quando você faz o tratamento, mesmo um tratamento correto, né? Às vezes 2 injeções de benzetacil, às vezes são 4, depende da fase em que a sífilis se encontra. Esse exame VDRL, ele permanece positivo durante meses. Tanto isso é verdade que a recomendação que se faz é, depois que você concluir o tratamento, só repita o seu VDRL pelo menos 6 meses depois. Muito bem, tem mais participação na linha do telespectador. Mandar um alô para quem? Marcos do Planalto, obrigado pela audiência. Mandando um alô para Caicó, um abraço ao pessoal do Caicó também, nos acompanhando. Boa tarde, cidadão na Band e Natal. Doutor Luiz Alberto, e quanto às amidalites, que sem dúvida tanto são transmitidas no dia a dia, mas sobretudo num período que temos aqui cerca de mais ou menos uma semana que já passou o carnaval, isso é muito comum de acontecer. Aí é um pouquinho mais difícil a gente falar, porque a faringoamidalite, que é a infecção da garganta, a gente diz, está com a garganta inflamada, né? Isso é o termo para quem tem amígdala, é faringoamidalite. Quem não tiver amígdala é só faringite. É bom lembrar que 60% das vezes vírus. Esses vírus que a gente acabou de comentar, vírus respiratório, rinovírus, coronavírus, eles podem dar um quadro típico de inflamação de garganta. E não merece antibiótico. E não é bactéria. E não é bactéria. Agora,
é importante chamar a atenção para as amidalites, faringites, ou seja, para as faringoamidalites bacterianas, principalmente aquela causada pela bactéria que mais determina esses quadros, que é o chamado Streptococcus. Então, essa bactéria, uma vez o médico suspeite de que a inflamação de garganta do paciente é por uma bactéria, ele suspeita como? Geralmente febre alta, acima de 39 graus, dor muito intensa na garganta, faz aquele exame de sangue rápido, que é o leucograma, ele mostra características de que é uma infecção por bactéria, então nesse momento o médico trata com antibiótico. Mas é bom lembrar que a maioria é por vírus e, consequentemente, não há necessidade do uso de antibiótico. E antes de finalizar o nosso primeiro bloco, como a pessoa que está com problema pode diferenciar, ou só o médico diferencia, se a pessoa está com amidalite, inflamação na garganta, se é bacteriana ou se é viral? Não há a menor possibilidade do leigo diferenciar. Ele pode até partir do seguinte princípio: se a febre ultrapassar 39 por 1 ou 2 dias, a garganta estiver muito inflamada, com os carocinhos aqui aparecendo, que são os gânglios, ele pode dizer assim, pode ser que seja bacteriano, mas o médico tem essa condição maior se ele tiver pelo menos um leucograma, que é um exame de sangue simplório, né? Porque às vezes o médico também pode ficar em dúvida. Os quadros não são muito diferentes do vírus para a bactéria quando compromete a garganta. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Luiz Alberto Marinho nesta Sexta da Saúde. Ele é médico infectologista. Participe conosco, né, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, em qualquer parte do mundo, através do Instagram, @RobsonCidadão. E a pergunta você manda para cá, no 999229519, não vale telefonar. Você digita a sua mensagem, manda por mensagem de texto ou WhatsApp para interagir com a gente, que a gente vai tirar sua dúvida aqui ao vivo, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Até já. Prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão, o ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Luiz Alberto Marinho, que é médico infectologista. Participe com a gente, manda a sua pergunta, manda logo agora para não terminar o programa e mandar só no final, como às vezes acontece. 999229519, você interage com a gente, como também pode participar mandando a sua pergunta pelo Instagram, @RobsonCidadão. E eu pergunto ao doutor Luiz Alberto Marinho, tem mais alguma novidade produzida ou incubada pelo vírus ou pelo mosquito Aedes aegypti? Atualmente não, mas possibilidades de novos vírus chegarem sempre existe. O Aedes aegypti transmite quantos vírus? Sabidamente e na atualidade no Brasil, febre amarela, dengue, zika e chikungunya. A gente sabe que em algumas regiões da chamada Amazônia, existem outros vírus que eventualmente possam ser transmitidos por esse Aedes aegypti. Na África deve ter quantidade feito a gripe. Né? Até porque tem muitas outras espécies de Aedes. Esse Aedes que a gente fala aqui, que é o aegypti ou Albopictus, são insetos urbanos. Tem uma infinidade de Aedes silvestres. Que cada um pode transmitir mais outro. Pode transmitir todos esses vírus, inclusive também o vírus da febre amarela. Na realidade, eu acho que a gente aqui, só para lembrar para a população, porque quando isso acontecer, as pessoas já ficam, já vão fazer a relação, tem um vírus, 2 vírus, Maiaro, nós temos casos na região amazônica de virose por esse agente, Maiaro, Oropouche também, e ainda um outro que não há grandes relatos no Brasil, mas já há alguns casos, e que pode ser transmitido pelo Aedes aegypti, que é a virose Usuto. Então são nomes que
tem possibilidade de um belo dia estarem na zona urbana desse país. Tudo é só lembrar, só existia a febre amarela. A febre amarela que ainda é silvestre, mas pode eventualmente se tornar urbana. Né? Pois é. Depois foi o dengue, que começou só em países africanos, depois se tornou disseminado principalmente no hemisfério sul do mundo todo, e depois chegou Zika e chikungunya. Então, há sempre a possibilidade da aquisição de um novo vírus. Mas, por enquanto, o Aedes aegypti aqui entre nós transmite Zika, chikungunya e dengue. Além da febre amarela. Além da febre amarela. Bom, várias perguntas chegando pelo WhatsApp. Vamos tentar fazer um ping-pong aqui com pergunta e resposta. Júnior de Ceará-Mirim, se no exame VDRL, como é a pergunta? Se o exame VDRL da parceira deu positivo, qual a possibilidade do meu dar negativo ou até positivo também? É difícil responder qual a possibilidade. Porque o VDRL é um exame de triagem. Se ele for negativo, possivelmente significa que o indivíduo não foi contaminado pela bactéria, que é o Treponema pallium, que causa sífilis. Quando o VDRL dá positivo, reagente, significa que provavelmente, não é uma coisa em 100%, mas provavelmente o indivíduo está com a infecção pelo Treponema pallium, ou seja, pode estar com a bactéria causadora de sífilis. Então, essa discordância de um casal, isso pode acontecer. Mas o mais comum é que um tendo e mantendo relações desprotegidas com o parceiro ou com a parceira, essa bactéria se transmita de um portador para o outro que é sensível. Mais pergunta do telespectador. A dona Adeilda do Cidade Verde, ela pergunta se é verdade que todos nós temos o vírus da herpes no nosso corpo. E só algumas pessoas manifestam sintomas. Isso aí é uma verdade. Eu não digo todas. Né? Na medicina e no amor, a gente nunca deve dizer sempre ou nunca. Sempre há possibilidade de exceções. Mas é assim, admite-se, não é, que 90 a 95% da população de adultos já tenha sido contaminada com o vírus do herpes, principalmente o herpes simplex. Agora, desses 90 a 95% que se infectaram, possivelmente apenas 30% irão ter a doença. Os outros, né, os outros 70% serão portadores, tornam-se resistentes e não adoecerão. Pergunta do Daniel do Planalto, ele gostaria de saber se, por exemplo, a parceira dele estiver com amidalite bacteriana e fizer sexo oral nele, ele pode contrair esse problema também? Não, pelo órgão sexual não. Essa bactéria, principalmente se for, eu acho que ele está se referindo à bactéria que mais causa faringoamidalite, que é o Streptococcus pyogenes, dificilmente ele dará infecção no membro sexual, né? No membro, no pênis ou vaginal. Agora, no beijo, sim, a transmissão pode ocorrer. Então, o indivíduo que tem o Streptococcus na garganta pode passar durante o beijo para outra pessoa, principalmente através da saliva, e a outra perto, pessoa. No bafo, pode... Não, aí não, é mais contato mesmo muito íntimo. Muitas direto. vezes se sente até o fedor, o mau cheiro do amidalite muito mais. Exatamente. Mas isso não transmite. Não transmite. A transmissão é mais através da saliva, então tem que ser um contato íntimo de beijo, onde haja transmissão de saliva. Na realidade, isso eu estou me referindo à amidalite bacteriana, porque as virais, aí sim, podem ser transmitidas apenas ao falar. Ao falar. Mais participação, telespectador. Um alô para Camila e quem? Camille de Brejinho. E também Renata Alisandra de Serra de São Bento. Um abraço, amigo de Serra de São Bento. Terra bonita, maravilhosa, ao lado de Monte das Gameleiras. Doutor Luiz Alberto, deixamos de falar de alguma doença importante ou compartilhar algum alerta importante com a população num período como esse que estamos vivendo, neste país tropical e nesse período alternando chuva, calor, sol, né? É verdade. Eu acho que aí sim a gente tem que chamar a atenção da população e as autoridades sabem disso, a autoridade de saúde, que esta época em que nós temos temperaturas elevadas e um aumento da umidade relativa do ar devido à precipitação pluviométrica, ou seja, devido às chuvas, isso facilita a
proliferação dos insetos, entre eles o mais importante, o Aedes aegypti, que tem a capacidade de transmitir esses vírus todos que a gente já comentou, Zika, chikungunya, dengue, e que, portanto, nesse período de chuvas é onde a gente espera que os picos aumentem em relação ao resto do ano. Agora, os meses de março, abril, maio e junho. E no segundo semestre a gente sempre tem uma queda dessas viroses. É bom que a gente chame essas viroses de arboviroses, para distinguir, por exemplo, de você estar com a virose respiratória, que aí é um vírus respiratório, nada tem a ver com Zika, com chikungunya nem dengue. A pergunta do Marcos Antônio, que está no Tirol nos acompanhando, para finalizar, ele gostaria de saber que prejuízos ao organismo os antibióticos podem causar. Olha lá, como todo remédio, tem sempre a possibilidade de reações colaterais, de eventos indesejáveis. Os antibióticos não fogem a essa regra de qualquer fármaco, de qualquer medicamento. Na realidade, quando ele é bem indicado, quando o antimicrobiano ou antibiótico é o nome mais comum, ele é indicado, é porque o indivíduo deve estar com uma doença, uma infecção bacteriana e o antibiótico vai ser usado para matar aquela bactéria. Lógico que reações colaterais podem acontecer, principalmente quando é administrado por via oral, da náusea, da vômito, diarreias. Então, são manifestações que o médico sabe que pode acontecer. Não é obrigatório que aconteça, mas pode acontecer. Mas, de qualquer maneira, o efeito benéfico geralmente supera os efeitos colaterais. Agradeço a participação. Antes, mandando um abraço aqui para os nossos telespectadores pelo Instagram, dá tempo. Lu Guerra, obrigado, Lu. Lá do Rio de Janeiro, nos acompanhando pelo Instagram. Quem mais? Arthur Henrique, Arlindo Freitas. Muito bem, e obrigado, doutor Luiz Alberto, médico infectologista, no nosso Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Banda de Natal com os donos da bola. Um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.